pode ser desafiador emagrecer durante a menopausa? Na menopausa, nós temos uma queda acentuada de diversos hormônios, como, por exemplo, o estrogênio e a progesterona. Eles agem diretamente no nosso metabolismo. Quando esses hormônios caem, a nossa taxa metabólica basal também cai, ou seja, o nosso corpo ele queima menos gordura em repouso. Por isso, o emagrecimento se torna desafiador durante essa fase. Além disso, a falta de estrogênio afeta diretamente a forma como o nosso corpo acumula gordura. Se você está na menopausa ou conhece alguém que esteja passando por ela, com certeza você já percebeu que essa pessoa começa a acumular gordura aqui na região abdominal. A menopausa acelera o processo de sarcopenia, que é a perda muscular que a gente vai tendo ao longo do envelhecimento. Quanto menos músculo, menor a nossa taxa metabólica basal e mais difícil ainda a gente emagrecer. Por isso, a reposição hormonal, quando bem indicada e de forma personalizada para você, pode ser um aliado fundamental no seu processo de emagrecimento. Doutora, fui na farmácia comprar Ozempic e só achei o Wegovy. Tem o mesmo efeito? Funciona igual? Essa é uma dúvida muito frequente aqui no consultório e eu respondo para vocês. Sim, o Wegovy e o Ozempic é a mesma coisa que 6 e meia dúzia. Os dois são nomes comerciais diferentes para a mesma substância que é a semaglutida. Você sabia que idealmente a reposição hormonal deve ser iniciada antes da menopausa? Isso acontece porque a menopausa em si já é um diagnóstico retrospectivo. Se você já fez menopausa, você já perdeu pelo menos um ano em que já deveria estar fazendo a reposição hormonal. Nós sabemos que os nossos hormônios, principalmente testosterona, progesterona e estradiol, podem começar a cair até uma década antes da menopausa. Por isso, não espere ficar um ano sem menstruar para só aí começar a pensar em fazer um acompanhamento médico. Seus hormônios já podem estar em declínio há muitos anos. Que você conhece o jejum intermitente, eu tenho certeza. Mas você já ouviu falar em jejum reverso? O jejum intermitente tradicional geralmente é aquele em que a gente pula o café da manhã e faz a nossa primeira refeição no almoço e a nossa última refeição no jantar. Já o jejum reverso é quando a gente faz a nossa primeira refeição no café da manhã e a nossa última refeição no café da tarde. Ao contrário do jejum intermitente tradicional, a gente pula o jantar, ao invés de pular o café da manhã. Isso, metabolicamente falando, favorece muito mais a nossa perda de peso, nosso emagrecimento, do que o jejum tradicional. Você já sabia disso? O transtorno de compulsão alimentar é algo muito mais sério e muito mais complexo do que a gente pensa. Não é simplesmente chegar aqui no consultório e falar: ai, doutora, eu acho que eu tenho compulsão alimentar. Você já ouviu falar sobre os critérios diagnósticos para essa doença? Para começarmos a pensar realmente sobre o diagnóstico de compulsão alimentar, os pacientes eles têm uma sensação de descontrole alimentar. E esses episódios compulsivos eles precisam acontecer pelo menos uma vez na semana durante 3 meses. Além disso, para fecharmos um diagnóstico, a gente precisa de pelo menos 3 dos seguintes critérios. Primeiro, comer muito mais rápido do que o normal. Segundo, comer até se sentir desconfortavelmente cheio. Terceiro, comer grandes quantidades de alimento, mesmo quando já não se sente mais fome física. Quarto, comer sozinho por vergonha. Quinto, se sentir nauseado, deprimido ou culpado após comer excessivamente. O transtorno de compulsão alimentar é algo sério e precisa ser levado a sério e tratado por um profissional de saúde qualificado. Gente, hoje estou aqui fazendo a minha reposição venosa de ferro. Eu vou contar para vocês a importância desse mineral. O ferro, ele é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. O ferro, ele é essencial para transportar oxigênio para todo o nosso corpo. Ele atua no nosso metabolismo energético, no nosso sistema imunológico, no cabelo, na pele, na unha, na síntese de DNA, no bom funcionamento da tireoide, ou seja, ele é um mineral essencial. E uma das melhores formas que temos de repor ferro é através da via venosa. Com ela, conseguimos uma rápida resposta e não precisamos passar por aqueles sintomas gastrointestinais, como azia, diarreia, dor estomacal,
que o ferro oral pode causar. Você já ouviu falar que algumas pessoas engordam até mesmo comendo salada? Hoje eu vou explicar para vocês que sim, em algumas pessoas isso pode acontecer. A folha, ela é formada de celulose. E celulose é um conjunto de carboidrato, é um conjunto de açúcar. Porém, o nosso corpo, o nosso organismo do ser humano, a gente não produz a enzima celulase, que degrada a celulose. Por isso, na maioria dos casos, quando comemos salada, a gente não engorda, pois nós não temos a celulase, a enzima que degrada, que vai fazer a folha, a salada virar açúcar. Ao contrário, por exemplo, do boi. O boi, ele engorda comendo capim. Você já tinha parado para pensar por que o boi engorda comendo capim e a gente não? E é por isso que algumas pessoas, então, acabam tendo dificuldade para emagrecer, mesmo comendo só salada. O organismo do obeso, a própria doença, a obesidade, ela lança estratégias para que o próprio obeso engorde cada vez mais. Você sabe o que é sarcopenia? A sarcopenia é o termo técnico para definir baixa massa muscular. E isso impacta diretamente a nossa qualidade de vida. Impacta a nossa mobilidade, a nossa locomoção, a nossa força física e até mesmo as nossas atividades diárias. Músculo é sinal de proteção para o nosso corpo. Então a sarcopenia, ela torna o nosso organismo, nosso corpo frágil e muito mais propenso a doenças. E se você acha que sarcopenia só acontece em idosos, é aí que você se engana. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem visto muitos jovens sarcopênicos. Dentre as principais causas de sarcopenia, nós temos sedentarismo, o uso de pílula anticoncepcional, deficiências hormonais, deficiências nutricionais e, claro, a obesidade. Por isso é importante o acompanhamento médico para avaliar a sua composição corporal e evitar problemas como este de sarcopenia.